Se conseguir tocar esse piano, eu caso com você, disse a condessa rindo alto diante de toda a corte. Mas saiba, quando você falhar, todos aqui vão se lembrar do dia em que um escravo ousou me desafiar. Ninguém acreditou quando o escravo se levantou. Mas quando seus dedos tocaram o piano proibido da condessa, até os nobres prenderam a respiração, e o destino daquela casa mudou para sempre. Antes de começar, se inscreva no canal, deixe seu gostei e me diga da onde você assiste essa história. Aquela noite de setembro estava destinada a ser o maior triunfo de Beatriz Villanova. O que ela não sabia era que seria também a noite em que o mundo descobriria o que acontece quando alguém trata um ser humano como cenário. A mansão Villanova reluzia como uma joia cravada no cerrado mato-grossense. 200 metros de fachada colonial, iluminada por refletores discretíssimos, jardins aparados com régua milimétrica, fontes de mármore branco que murmuravam em harmonia calculada. No interior, o salão principal respirava opulência sufocante. Tetos de 10 metros pintados à mão por artistas italianos, contratados em 1962, candelabros de cristal de Murano que transformavam cada gota de champanhe em prisma, e o piano de cauda Steinway Model D, peça avaliada em R$380 mil, importada da Alemanha pelo avô de Beatriz em 1974, descansando sozinho no centro do palco improvisado, suas teclas marfim resplandecendo como os dentes de um animal majestoso e indiferente. A orquestra de câmara vienense, contratada por R$72 mil para 4 horas, acabara de encerrar sua apresentação com Vivaldi. 50 convidados circulavam em ternos Armani e vestidos de alta costura, o ar cheirando a flores de laranjeira e perfumes caros de mulheres que haviam subido de helicóptero desde Cuiabá. Era uma tarde perfeita, impecável, faustosa, até que um homem com um balde na mão atravessou o fundo do salão. Elias Ferreira dos Santos, 51 anos, caminhava como quem aprendeu décadas atrás a ciência de ser invisível, uniforme caque manchado de terra e feno, botas de borracha que deixavam pegadas úmidas no mármore importado. Cabeça levemente baixa, não de humilhação, mas do hábito construído ao longo de 22 anos de quem passa os dias curvado para limpar cascos e verificar ferraduras. Havia cuidado das éguas naquela tarde, como toda semana, e agora cruzava discretamente o salão para devolver o equipamento ao depósito dos fundos. Em mais de 2 décadas trabalhando na propriedade Villanova, havia aprendido a arte de não existir nos momentos errados. Beatriz Villanova tinha 34 anos e uma arquitetura de poder construída tijolo por tijolo desde a infância. Cada tijolo moldado com o desdém de quem nunca precisou pedir nada a ninguém. Herdeira da maior rede de agronegócio do estado do Mato Grosso, com um patrimônio familiar avaliado em R$2,8 bilhões, era chamada pelos funcionários de a Condessa, não por admiração, mas pelo prazer clínico que demonstrava ao exercer autoridade sobre quem dependia de seu salário para sobreviver. Não era uma crueldade nascida de raiva ou de trauma. Era pior, uma crueldade de entretenimento. Ela havia crescido vendo empregados da fazenda como mobília funcional, úteis enquanto cumpriam sua função, inexistentes quando não eram necessários. Seu noivo, Eduardo Pacheco, 37 anos, filho de senador federal e sócio de um fundo de investimentos paulistano, tinha o mesmo sorriso levemente condescendente de quem aprendeu que certas piadas são seguras quando a pessoa sobre quem se ri nunca está na mesma sala. Beatriz havia esperado aquela festa a vida inteira. Estava no auge de sua própria narrativa, e Elias, com suas botas lamacentas imprimindo pegadas no mármore impecável, surgiu como uma interrupção que ela não conseguiu resistir a explorar. Ela desceu os 2 degraus do palco com o copo de champanhe, deliberadamente devagar. Elias chamou alto, deliberadamente alto. Venha cá. O tratador de cavalos parou, o balde ainda na mão. Diante de 50 pessoas vestindo o equivalente em roupas ao seu salário de 3 anos, o contraste era sufocante, como gás denso num ambiente fechado. E Beatriz,
Ali no centro daquele contraste que ela havia convocado, sorriu. Beatriz caminhou ao redor de Elias com a tranquilidade de quem circula uma peça de museu, não por interesse genuíno, mas para que todos vissem que ela podia fazê-lo. Ouvi dizer que você passa o dia cantarolando lá no estábulo, disse ela, o sorriso de vitrine afiado como lâmina. Que você é um grande artista. Risos discretos vieram de 3, 4 convidados. Eduardo, o noivo, ajustou o paletó e soltou uma risada aberta e desnecessária, como se a melhor parte da festa houvesse acabado de começar. A convidada Mariana Souza, 40 anos, esposa de um tributarista de Campo Grande, encostou no marido e sussurrou algo que ele fingiu não ter ouvido. Então aqui está a minha proposta. Beatriz pausou, consciente de cada par de olhos voltado para ela. Havia aprendido a pausar nos momentos certos. Era uma técnica de poder que ela havia refinado com os anos. Se você conseguir tocar alguma coisa decente nesse piano, qualquer coisa, eu pago 3 meses de salário extra. Mas se você sentar e não conseguir nenhuma escala, ela abriu as mãos com generosidade teatral, como quem oferece algo que nunca valeu nada, vai embora hoje mesmo, sem indenização, sem voltar. O silêncio tinha peso físico. A camareira Rosinha, 19 anos, que servia petiscos a 2 metros de distância, fechou os olhos. Não com discordância, com dor. O capataz Osvaldo, 60 anos, postado lá na entrada, murmurou: "Não, Elias, não", entre os dentes cerrados, os nós dos dedos brancos na moldura da porta. A proposta não era generosidade. Era a arquitetura precisa de uma armadilha pública, montada com o cuidado de quem sabe exatamente o que está fazendo. Elias Ferreira dos Santos olhou para o piano. Depois, olhou para Beatriz. Depois, colocou o balde no chão com uma calma que fez a sala engolir seco. Não era a calma de quem tem medo e engole em silêncio. Era a calma de quem guarda um segredo há décadas e finalmente recebe de presente a permissão para abri-lo. Naquele momento, enquanto a sala aguardava sua humilhação, Elias estava em outro lugar. O cheiro do feno que ainda impregnava suas roupas misturou-se de repente com outro cheiro. Madeira velha e notas dissonantes. O cheiro de um piano quebrado. Tinha 12 anos quando o encontrou no lixão municipal da Vila Esperança, nos fundos de Cuiabá. Uma carcaça de armário de som jogada entre colchões sem mola e televisores estilhaçados, 3 teclas brancas faltando, o tampo rachado por uma umidade de décadas. Qualquer criança teria passado. Elias parou, sentou na beira do entulho, pressionou uma tecla. Saiu um som ferido, abafado, mas inconfundível. Era um ré. Voltou no dia seguinte. E no outro. E nos 60 dias seguintes. Todo fim de tarde, depois de carregar garrafas de vidro para vender no armazém e entregar as moedas para a mãe. Sua mãe, Dona Conceição, lavava roupas de outros desde que ele tinha 7 anos. Suas mãos sangravam toda quinta-feira, porque era quando as roupas de cama das famílias ricas chegavam em fardos, e o sabão cáustico cortava as rachaduras que o frio havia aberto. Ela nunca reclamou. Elias aprendeu ao lado dela que algumas escolhas não se discutem, se fazem. Aos 18 anos, o professor Hélio Drummond, que ficava 1 hora além do horário para quem quisesse continuar, ouviu Elias tocar e ficou quieto por muito tempo. Depois disse: "Isso aqui não te contém mais." Foram 5 anos de noites partidas, dia no serviço, noite nos estudos, madrugada na música. Aos 29 anos, gravou um álbum solo. A crítica europeia, sem lobby, sem nome para proteger, sem agenda, elegeu o disco entre os 10 mais importantes da música brasileira daquela década. Um convite chegou pelo correio. Carnegie Hall, Nova York, um palco que recebera Horowitz, Rubinstein. Elias olhou para o envelope por 3 dias. No 3º dia, Dona Conceição escorregou no banheiro e chegou ao hospital com fratura de quadril e os primeiros sinais de demência precoce. O diagnóstico levou 2 semanas. A decisão levou 2 segundos. Ele devolveu o envelope. Arrumou emprego. Continuou. Não como mártir, como filho. Essa memória durou menos de 3 segundos. Mas no rosto de Elias, no meio daquele salão faustoso, ela deixou um traço que qualquer pessoa com olhos abertos reconheceria.
o rastro de uma vida inteira comprimida num único olhar sereno. Posso? Ele apontou para o banco do Steinway. Beatriz gesticulou com a generosidade vazia de quem abre a jaula, acreditando que o animal não sabe sair. Por favor. As mãos calejadas de Elias pousaram sobre as teclas brancas e pretas com uma delicadeza fisicamente impossível para um homem de sua aparência, como se aquelas mãos possuíssem dois vocabulários completamente separados, um para o trabalho e um para a música, e nunca os confundissem. Houve um segundo de silêncio absoluto, e então veio o som. Não era uma escala, não era uma musiquinha de teclado de salão. Elias tocou os primeiros compassos da Sonata ao Luar de Beethoven, com uma limpeza técnica que fez o ar do salão mudar de temperatura. A doutora Cláudia Esteves, 45 anos, professora de música da filha de Beatriz e a pessoa musicalmente mais qualificada naquele salão, abriu a boca. Depois fechou. A taça de espumante parou no ar entre seus dedos. O que ela ouvia não era uma execução tecnicamente correta. Havia executações corretas em qualquer conservatório. Era algo acima disso. Havia intenção em cada nota. Aquela coisa rara e impossível de ensinar que transforma uma sequência de sons em algo que sangra. Depois, sem pausa, sem anúncio, Elias transitou para um choro de composição própria, de uma melancolia e especificidade tão absolutas que o ar do salão pareceu adquirir consistência, tornar-se algo que se podia quase tocar. 3 mulheres começaram a chorar sem entender por quê. O tipo de choro que não pede licença, que contorna toda a resistência intelectual e chega direto ao lugar onde a infância ainda mora. Do lado de fora, os funcionários se aproximaram das janelas abertas um por um. Teodoro, o jardineiro, com a pá ainda na mão, Conceição, a cozinheira, com o avental manchado de molho de panela, 2 trabalhadores rurais de menos de 20 anos que pararam de fumar para ouvir. Ficaram quietos, a respiração suspensa, como quem presencia algo que ainda não tem nome. Dentro do salão, o silêncio havia se transformado. Não era mais o silêncio constrangedor do início. Era o silêncio de quem está diante de algo maior que o próprio desconforto. Rosinha havia parado de servir. A bandeja descansava em seus braços imóveis. Seus olhos estavam fechados ainda. Não de dor agora, mas de algo que ela levaria anos para nomear corretamente. Osvaldo havia avançado 2 passos para dentro do salão, o chapéu de couro na mão como em cerimônia. Eduardo Pacheco estava de pé sem perceber que havia se levantado, e a expressão no seu rosto não era mais de entretenimento condescendente. Era uma expressão que ele não sabia fazer, porque não havia precisado dela antes. A expressão de quem percebe que entendeu mal alguma coisa fundamental sobre o mundo. Beatriz Villanova havia ficado imóvel desde a 3ª nota. O champanhe esquentou em sua mão. Ela, que havia circundado Elias como uma peça de museu, estava parada no centro do salão, sem saber onde colocar os olhos, sem saber o que fazer com os pés. A armadilha pública que havia montado com tanto prazer havia se convertido na estrutura que a continha. A música continuava, e ela não podia sair. Quando Elias terminou, 8 minutos depois, sem anúncio, com o último acorde se dissolvendo no ar como fumaça de incenso, houve 5 segundos de silêncio total. Depois, o salão explodiu. Os aplausos chegaram com a força de algo represado. O noivo Eduardo batia palmas com aquela intensidade desconfortável de quem está tentando se redimir de algo que não consegue nomear ainda. A doutora Cláudia atravessou o salão com passos rápidos, os olhos ainda brilhantes de algo entre a emoção e a incredulidade profissional. "Onde você estudou?" Ela disse com a voz específica que os professores usam quando encontram algo que os surpreende de verdade. "Quem foi seu professor?" Elias respondeu sem pompa. "Aprendi sozinho, com um piano quebrado que encontrei num lixão quando tinha 12 anos. A sala ficou mais quieta. O tipo de quietude que acontece quando uma frase muda a configuração do ambiente inteiro. Foi nesse momento que a porta do fundo se abriu. O professor Renato Cavalcante, 68 anos, diretor emérito do Conservatório Nacional de Música, convidado pessoal do coronel Agostinho Villanova para a celebração, havia chegado com atraso por causa da estrada de terra.
Entrou no salão com o ar distraído de quem ainda processa a viagem. E então ouviu o último eco de algo que havia parado. Viu as faces. Viu Elias ao piano. Parou completamente no meio da porta. Meu Deus! Disse isso em voz baixa para si mesmo. Depois atravessou o salão com passos largos, ignorando todos os outros convidados, ignorando Beatriz, ignorando as bandejas de prata e o champanhe francês, como se o resto do ambiente tivesse deixado de existir. Foi diretamente até o banco do Steinway. Ficou de pé diante de Elias, como alguém que acabou de encontrar uma carta que havia perdido faz muito tempo. Você é Elias Ferreira, disse ele, a voz levemente instável, para um homem de sua sobriedade habitual. Elias Ferreira dos Santos. O tratador de cavalos assentiu, surpreso com o reconhecimento. O professor se virou para a sala. Havia algo nos seus olhos que os 50 convidados não conseguiram classificar imediatamente. Não era emoção simples. Era a expressão de quem carregou uma pergunta sem resposta por muitos anos e, de repente, numa festa de noivado no Mato Grosso, a pergunta encontra seu fim. Este homem, disse o professor Cavalcanti, e a voz saiu com clareza absoluta no silêncio pesado do salão. Gravou um álbum solo aos 29 anos que a crítica europeia, sem lobby, sem relações públicas, sem nome para proteger, elegeu entre os 10 álbuns mais importantes da música brasileira daquela década. Recebeu convite para se apresentar na Carnegie Hall, em Nova York. Ele fez uma pausa. Um palco que recebeu Horowitz, que recebeu Rubinstein, e simplesmente não apareceu. Por anos todo o conservatório perguntou onde ele havia ido. O silêncio que se seguiu era diferente de qualquer silêncio anterior naquela mansão. Era o silêncio de 50 pessoas recalibrando ao mesmo tempo tudo o que acreditavam saber sobre o mundo e sobre si mesmas. Elias, com a mesma voz calma de quem cuida de animais às 3 da manhã, disse: "Minha mãe adoeceu. Alguém precisava ficar. Fiz uma escolha." Não disse isso como sacrifício. Disse como quem descreve o tempo que faz lá fora. Beatriz Villanova sentiu o chão tremer levemente sob os saltos de 12 centímetros. Não fisicamente. Era o tipo de tremor que acontece quando a narrativa que uma pessoa construiu sobre si mesma racha pelo meio, sem barulho, de dentro para fora. Ela, que havia circundado Elias como um troféu de sua própria crueldade, estava agora parada no centro do salão, com 50 pares de olhos se dividindo entre ele e ela, e a distância que ela havia criado como abismo calculado parecia ter trocado de lado. Eduardo Pacheco, ao seu lado, estava quieto. Quieto de um jeito diferente. Quieto de quem já estava calculando algo. A porta da varanda se abriu. O coronel Agostinho Villanova, 72 anos, havia escutado tudo de fora. Entrou no salão com uma expressão que Beatriz jamais havia visto no rosto do pai. Vergonha. Não de Elias, de si mesmo. Elias. A voz do coronel saiu estranhamente embargada para um homem acostumado a dar ordens que curvam o horizonte. Sua mãe foi quem criou minha filha nos primeiros 5 anos de vida, quando minha esposa esteve doente. Você cresceu nessa propriedade. E eu nunca perguntei o que você havia deixado para trás para continuar aqui. Ele parou. Isso é uma falha minha, não sua. Beatriz não caiu, mas ficou visivelmente menor, como se o salão tivesse crescido e ela não. A vitória chegou. Isso é verdade, e precisa ser dito sem hesitação nem ornamento. Chegou com aplausos que duraram mais que qualquer coisa tocada pela orquestra vienense. Chegou com o professor Cavalcanti, ficando até às 2 da manhã, discutindo composição e gravação. Chegou com o vídeo, 32 segundos das mãos de Elias no Steinway, sendo compartilhado 480 mil vezes em 48 horas. Chegou com o Conservatório Nacional, lançando campanha de financiamento para um novo álbum. A meta foi atingida antes do prazo e dobraram o valor em 4 dias. Chegou quando Elias, antes de assinar qualquer contrato, transferiu pessoalmente os recursos para uma bolsa integral de faculdade no nome de Rosinha, porque ela havia fechado os olhos de dor quando o desafio foi proposto, e esse havia sido o único gesto de compaixão genuína que aquela sala havia produzido naquela noite.
O noivado com Eduardo durou 3 dias. Ele deu uma entrevista se distanciando covardemente de Beatriz, tentando colher os frutos da viralização sem dividir o preço da humilhação que havia aplaudido. Ela percebeu tarde demais o tipo de homem que havia escolhido, o tipo que ri junto quando é seguro e some quando custa. Beatriz pediu para falar com Elias uma semana depois. Veio sem os saltos de 12 centímetros, sem o sorriso de vitrine. Havia envelhecido levemente de uma maneira que não tem a ver com anos. Tentou falar e as palavras não encontraram a porta de saída. Algumas pessoas não as encontram. E isso também é uma verdade que existe sem precisar ser perdoada ou condenada. Mas entregou um envelope, a escritura do piano Steinway transferida para o nome dele. Elias olhou para o papel por um longo tempo. Eu não preciso do piano, disse com calma, mas preciso que você olhe para os outros funcionários desta fazenda, para o Osvaldo, para a Rosinha, para todos, como você me olhou depois de tocar. Não antes, depois. Beatriz não respondeu naquele dia, mas à noite, de volta ao estábulo depois de limpar as botas no tanque e lavar as mãos calejadas, Elias ficou um momento parado diante do piano instalado ali mesmo, entre as éguas que conheciam seu passo de cor. Havia uma foto numa prateleira. Um homem jovem de 29 anos, gravata torta, segurando a cópia de um álbum recém-gravado. Não era a foto que ele exibia, era a foto que existia. Como todos os anos entre aquele homem e este existiam, não como peso, mas como presença permanente. A Carnegie Hall continuaria existindo sem ele. Isso não doía mais como ferida aberta. Doía como cicatriz que se passa aos dedos às vezes, não de arrependimento, mas de reconhecimento honesto. Havia sido uma vida real, com uma escolha real dentro dela. Sua mãe havia morrido 2 anos antes, de madrugada, com a mão de Elias sobre a dela. Ele não se arrependia, mas sabia com a clareza que não tem consolo nem precisa ter, que algumas portas, quando fechadas com esse nível de permanência, não voltam a abrir no mesmo estado. O que havia mudado era o mundo ao redor ter finalmente sabido o que sempre estivera ali. Toda noite, Elias sentava no banco do Steinway de R$380 mil e tocava. O estábulo parava. Osvaldo encostava no batente. As éguas ficavam quietas. Os trabalhadores mais jovens, que antes mal sabiam seu nome, vinham de longe para ouvir. E Rosinha, quando voltava nos fins de semana de folga da faculdade, ficava do lado de fora, encostada na madeira com os olhos fechados. Não de dor desta vez, de algo completamente diferente, como sempre havia sido. Só que agora o mundo inteiro ouvia também. E às vezes é assim que a justiça chega, não devolvendo o que foi tirado, porque algumas coisas não voltam, mas garantindo que o que ficou nunca mais precise ser invisível. Vencer é possível, mas ninguém deveria precisar lutar tanto apenas para ser visto como ser humano.